Você sabe a diferença entre supervisor e coordenador? Então fica ligado que eu vou te contar agora nesse vídeo. Muitas empresas acabam contratando e promovendo as pessoas para diferentes cargos sem pensar o que isso de fato significa para a sua estrutura organizacional. É muito comum a gente ver empresas chamarem de líder ou de encarregado, supervisor ou de coordenador e não tem uma definição muito clara do que configura a mudança de um patamar para o outro. Então, quando você vai contratar a pessoa, você não sabe muito bem o que ela vai fazer naquela posição e também quando você vai promover. Aliás, é muito comum que você mude o nome do cargo da pessoa simplesmente para aumentar o salário, sem que isso tenha sido refletido a fundo sobre o impacto na sua estrutura organizacional. Quando a gente pensa num líder ou num encarregado, a gente está pensando numa pessoa que é um líder situacional, é alguém que vai ter uma visão mais curta no horizonte de um dia, de uma semana, que vai organizar e fiscalizar as rotinas operacionais de outras pessoas. Quando a gente vai para o nível de supervisor e coordenador, a gente costuma inclusive ter divergência entre empresas, né? Empresas que configuram o coordenador como um cargo superior ao supervisor ou outras que consideram o supervisor acima do coordenador. Não tem uma regra definida, não tem uma necessidade de ser rígido, mas é importante que para a sua empresa faça sentido isso. Inclusive, é importante pensar se faz sentido ter essas duas nomenclaturas, particularmente quando a gente aqui na Talent Hunter estrutura um plano de carreira, a gente considera o supervisor como um cargo de médio prazo, que vai olhar para metas de médio prazo e que vai orientar pessoas de áreas homogêneas. Por exemplo, quando você pega uma área dentro do financeiro, onde você tem ali rotinas mais parecidas, contas a pagar, contas a receber e conciliação bancária, por exemplo. Isso, claro, vai depender muito também do tamanho da operação que você tem. Mas se você tem essas frentes de trabalho mais homogêneas, faz mais sentido que você tenha um supervisor ou que a nomenclatura indique que é alguém que está fazendo a gestão de uma cadeia de processos mais homogêneos. Agora, quando você pega uma estrutura onde você vai, por exemplo, numa área de logística, em que você tem recebimento, armazenagem, expedição, você tem um volume de pessoas subordinadas maior, operações mais complexas e diferentes, transporte de mercadoria, armazenagem, e isso demanda conhecimentos em áreas muito diferentes, a gente atribui a nomenclatura de coordenador, porque aí você está pressupondo um conhecimento maior, uma operação maior e com isso você está atribuindo um peso muito maior a esse cargo. Como eu falei, isso não é regra, mas é importante que isso esteja bem claro para a sua empresa, para você saber, na hora que você está colocando uma pessoa numa posição de supervisão ou de coordenação, o que vai ser exigido daquela pessoa. Inclusive para a própria equipe, que é a pessoa que almeja aquele cargo, ela tem que entender exatamente que tipo de competências, que tipo de entregas ela vai ter que ter para poder assumir um título de supervisão ou de coordenação. E aí quando eu falo aí, né, de olhar para um horizonte de médio prazo, a gente pensa em gestores que estão olhando indicadores e atingindo, alcançando metas num horizonte de 6 meses a 1 ano. Quando a gente vai para um nível gerencial, a gente já começa a falar de um nível mais estratégico. Então, quando a gente está falando lá no líder, ele é mais operacional. No supervisão / coordenação, a gente está falando de um nível tático, que vai estar olhando aí para 6 meses, um ano. E quando a gente vai para um nível gerencial, a gente começa a falar de pessoas que vão ocupar posições que são estratégicas para a empresa. Então, nós já vamos estar olhando para longo prazo da operação. Então, um gerente ele tem que estar comprometido com indicadores e performances que vão impactar na empresa no horizonte de pelo menos 1 ano, 2 anos, para que ele consiga atribuir resultados e processos que vão ter impactos mais estratégicos, mais consolidados dentro da organização. E naturalmente também isso vai estar conectado com o planejamento estratégico da empresa, e o gerente ele tem um papel de desdobrar essas metas da organização em partes e distribuir para os departamentos, seja para os coordenadores, para os supervisores
e os supervisores vão fazer isso acontecer junto aos líderes, orientando, direcionando e também desdobrando essas metas, até que na ponta você tem o primeiro nível de gestão lá, que são os líderes que vão estar acompanhando na semana, no dia, no mês, e vão estar acompanhando pontualmente as decisões. Então, os indicadores e a estratégia da empresa vai sendo desdobrada de cima para baixo, e os problemas que acontecem quando acontece uma situação que não esteja mapeada, um problema que deu, vai aparecer lá na ponta. Então o líder vai levando isso para o supervisor, para o coordenador, para o gerente, e aí é uma via de mão dupla, né? Vem uma estratégia que vai desdobrando o que se espera nos níveis para baixo, e à medida que isso vai confrontando aí com a realidade, vai aparecendo problemas, esses problemas vão sendo mapeados, resolvidos, mapeados, e vão entrando para a estratégia da empresa. Então é um ciclo para que as metas sejam alcançadas e que cada um saiba exatamente o seu papel dentro da organização. Então, resumindo de tudo isso que eu falei, o líder ele vai ser responsável por um olhar de curto prazo, semana, mês, indicadores curtos, e acompanhando diretamente na operação. O supervisor, ele já tem um papel de olhar no médio, no longo prazo, e a gente já está falando de cargos de nível superior, né, talvez até com uma pós-graduação cursando completa, mas que vão estar supervisionando áreas mais homogêneas, onde as tarefas são mais semelhantes. Quando a gente vai para o nível de coordenação, a gente já está falando de áreas mais heterogêneas, também olhando para o médio e para o longo prazo, aí, 6 meses, 1 ano, mas aí ele já vai estar olhando para processos maiores e que demandem conhecimentos diferentes, como eu dei o exemplo lá do transporte e do recebimento e do estoque. Quando a gente vai para o nível gerencial, a gente já está falando de profissionais já de longa bagagem na carreira, com um olhar de longo prazo, no mínimo de 1 ano para frente. Então, olhando para a estratégia do negócio. E aí, curtiu esse conteúdo? E na sua empresa, como é? Você tem líder, supervisor, coordenador, gerente? Esses níveis estão bem definidos, bem direcionados? Comenta aí como é que é na sua empresa, fala pra gente e continua acompanhando nossos vídeos.